Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. Mas, falar de grana. Qual que você vê que... Então, dá pra, obviamente, ficar claro que a pior e a melhor coisa é você conseguir fazer a diferença. A pior é que vem algumas coisas no pacote, como, por exemplo, segurança, mas enfim. Mas a parada é assim, quando eu virei uma pessoa pública, eu tava ciente do risco que eu tava correndo ou do downside, né? Total. O risco de você virar uma pessoa pública, risco já assumido, ou seja, uma realidade, é a de você ter que abrir mão de muito da sua vida pessoal. Isso é o grande ônus, né? Isso acontece muito comigo. E vai acontecer cada vez mais. Uhum. O ponto é, o benefício disso, o bônus, é que você pode crescer mais rápido nos seus negócios e você pode ter um impacto maior na sociedade. Então, desde sempre eu entendi que esse era o downside que eu tinha. Eu só nunca imaginei que ele seria tão grande assim, porque eu não imaginava que o meu alcance seria desse tamanho, né? Isso daqui teve o seu downside gigante, mas o bônus também veio proporcional. Não só se falando em relação a dinheiro, mas em relação a quantas pessoas a gente impacta, né? Então a gente vê um monte de coisa acontecendo hoje no Brasil, né? Como, sei lá, as pessoas incluindo educação nas escolas, você pega mais pessoas investindo na bolsa, mais pessoas, sei lá, saindo das dívidas, fintechs, corretores com taxa zero, tudo isso. E eu sei que eu participei disso. E eu sei que os outros Thiagos e Thiagas, né, por aí, também participaram disso. Agora o ponto é, as pessoas dificilmente dão crédito a esse tipo de coisa, porque todo mundo quer tomar o seu crédito, né? Mas esse foi um dos benefícios. Essa mudança de paradigma no Brasil que talvez se traduza em daqui a 50 anos você ter um Brasil mais próspero. Mas, cara, enfim, acho que esse é o bônus de se expor publicamente. Assim, é uma transformação mais rápida e mais profunda, sabe? Você sempre teve uma linha, principalmente na sua geração de conteúdo, o cara sempre tá ali, sempre falando da mesma coisa. Eu acho isso uma puta de uma virtude. Tem muitas, às vezes, a galera na internet que quer falar de tudo a todo momento, de uma maneira... E uma das sabedorias é você saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Uhum. Por exemplo, você falou de política. Você é um cara que não fala de política. Uhum. Tem alguma estratégia por detrás, não? Cara, sim. Você vai aprendendo e entendendo qual é o seu lugar, né? E é bem o que você falou, né? Você tem o que você sabe, o que você sabe que não sabe, o que você não sabe que sabe, e o que você não sabe que não sabe. E o que você não sabe que sabe é foda, porque é um tiro que pode vir do nada a qualquer momento, né? E a única forma de você se blindar do que você não sabe que não sabe é trazendo pessoas boas ao seu redor. Pessoas que já passaram por coisas que você nunca passou e você nem saberia um risco, né, que você tá correndo. Então eu me cerquei de pessoas muito boas, né? E continuo tentando fazer a mesma coisa. Agora, sobre política, etc., houve vários conselhos ao longo da minha jornada, que é curta, né, até agora, mas eu aprendi que o meu negócio é finanças. Não importa se eu for para um pobre, para um rico, para um médico, para qualquer coisa, eu estou falando sobre finanças, então eu não estou ligando qual religião que você tem, do que você gosta, nada disso. Mas o que eu entendi é que toda vez que eu falo de política, ou minorias, ou qualquer coisa assim, o meu downside é muito grande. A retaliação é muito grande. Tem um lado que vai me amar, um lado que não. Só que eu quero falar com todos eles. Porque eu tô falando de finanças, pô. É igual você é um médico, vê um cara sem a perna. Cara, você vai ajudar esse cara, não importa quem ele é. Então eu me vejo um pouco dessa forma. Todas as vezes que eu citei, ou até apareci com pessoas que são muito politizadas, puta, você tem uma retaliação grande. Por mais que você não tenha tido culpa de nada, entendeu? E atrapalha o teu propósito central, que é educar as pessoas, levar informação de qualidade, finanças, ajudar as pessoas a lidarem melhor com o seu dinheiro, fazer decisões mais sábias. Até aproveitando isso, teve uma paulada que você já tomou assim, você veio da internet, tomou uma paulada e falou, meu Deus. Puta, já tiveram algumas assim. A principal foi a paulada que eu tomei do apartamento, né? Foi quando saiu o negócio do apartamento, assim. Porque, imagina, né? A maioria das pessoas tem uma vida muito medíocre, no sentido de que você não pode fazer o que você gostaria de fazer. Você tem que fazer o que tem pra hoje, uma vida muito difícil, né? Então, muitas vezes você se sente bem quando você tem outras pessoas se ferrando, né? E especialmente quando são aquelas pessoas que têm algum relativo sucesso ou fama e elas são desconstruídas de alguma forma. Então, ao longo da história,
né? Você vê muitas pessoas que, puta, é uma pessoa que é muito família. E, pô, eles tentam desconstruir essa imagem através de alguma cagada. Uma pessoa que tem muito dinheiro, aí tenta desconstruir isso daqui porque Total. ela é uma farsa, né? As pessoas adoram fazer isso. E quando aconteceu comigo, né, poxa, que aconteceu todo aquele caso do apartamento, né, que, poxa, saiu uma manchete, né, de que eu tinha perdido um apartamento porque eu tinha uma dívida gigante de 1.700.000 reais e eu tinha quebrado e tal. Aquilo foi super sensacionalista. Tanto é que eu investia publicamente mais de 2 milhões de reais na época e ninguém queria falar disso, né? Ou seja, que eu não tinha quebrado, só queria focar naquela manchete. Sim. E isso daí virou Trending Topics global no Twitter durante 2 dias. Então, assim, foi bem forte. Foi bem forte. E lá eu também aprendi uma outra coisa, né? Que quando você tem uma situação muito brusca como essa, muito extrema, cara, os fatos, eles não importam. O que importa é a narrativa, né? E se você tá do lado de quem apanha, só uma coisa vai te salvar, a humildade. Porque é isso. Não adianta você querer contra-argumentar, você precisa ter a humildade de pedir desculpa, porque de alguma forma alguém se sentiu ofendido, né? A vida das pessoas é difícil. E isso foi o que me tirou desse momento. Foi essa humildade e que, de novo, eu nem sabia que não sabia, né? E um grande amigo me deu esse conselho. E aí eu executei esse conselho e deu certo. Mas foi super duro pra mim na época. É um aprendizado atrás do outro, né? Você, puta, tanto um Código da Riqueza, onde você viajou o mundo inteiro entrevistando pessoas sobre grana. Então, você deve ter uma ótica muito, muito legal de... Cara, você tá com 31, né? 30. 31. Vou fazer 30 no final do ano. Ah, tá. Não me envelhece ainda, pô. 30. E o legal é esse intercâmbio, cara. Eu acho que... eu acredito muito nisso, de que nós somos a nossa maior máquina do tempo. Você é uma máquina do tempo pra mim em relação a finanças. Eu perto de você, eu vou economizar tempo, energia e esforço e vou conseguir antecipar. Às vezes anos eu demorei pra aprender sozinho. Então eu vejo muito o ser humano como uma máquina do tempo, cara. Uma máquina do tempo. Legal. E você entrou em várias máquinas do tempo de uma maneira acelerada, porque era seu objetivo, cara. Vou conhecer, você dormiu na casa do presidente, acho que da Walmart, não foi? Então, o que mais te acelerou? Ou seja, estando em tantas máquinas do tempo boas, assim. Cara, o que mais me acelerou... O que mais, assim, Porra. que tipo, mudou o seu pau? Cara, acho que, nossa, é difícil, né? Porque assim, se for falar sobre negócios, tem uma coisa, sobre, sei lá, marketing outra, comunicação outra. Mas o que pra mim eu considero que talvez é um dos pilares centrais da minha vida hoje, que são os negócios. O que mais me acelerou foi eu pegar uma tendência secular num time ideal, junto com ferramentas que eu tinha adquirido através do acesso a outras pessoas e livros. Acho que foi isso que aconteceu.